Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma jornada que é super comum, mas que é cheia de detalhes importantes. A jornada cirúrgica do paciente. Sabe, desde aquela primeira conversa no consultório, passando por toda a preparação até a recuperação total. É um caminho e tanto. Vamos desvendar cada passo? E por que esse assunto é tão relevante? Dá uma olhada nesse número: 240 milhões. Essa é a estimativa de cirurgias de grande porte que acontecem no mundo, todo o ano. É um número realmente impressionante, né? Mostra o quanto essa experiência é, de certa forma, universal na medicina moderna. E aqui tem um dado que faz a gente pensar. É quase como o princípio de Pareto, aquele do 80-20, aplicado à cirurgia. Olha só que interessante. Apenas 12% dos pacientes, que são aqueles considerados de alto risco, acabam correspondendo a 80% da mortalidade pós-operatória. Então, qual é a grande sacada? Se a gente conseguir identificar e cuidar melhor desse grupo menor, o impacto positivo nos resultados gerais é gigantesco. Bom, e por onde tudo isso começa? Na primeira consulta, claro. E ela é muito mais do que só um diagnóstico. É ali que se constrói a base de toda a jornada. Pensa bem, é nessa conversa que o plano de tratamento é definido sem, mas talvez o mais importante seja a confiança que nasce ali. É uma via de mão dupla, né? O cirurgião precisa entender quem é aquela pessoa e o paciente precisa se sentir totalmente seguro. É o momento de colocar as cartas na mesa, tirar as dúvidas, aliviar a ansiedade. É aí que o caminho para o sucesso realmente começa a ser construído. Agora, vamos falar sobre como o corpo se prepara. Uma forma interessante de encarar uma cirurgia é como um trauma controlado e planejado. Parece meio forte, né? Mas faz sentido. E assim como um atleta se prepara para uma competição, o paciente também precisa se preparar para esse grande evento. E essa preparação tem nome, é a pré-habilitação, e ela é fundamental. Coisas como parar de fumar, por exemplo, idealmente umas 6 semanas antes, já fazem uma diferença enorme na oxigenação dos tecidos. A parte nutricional é como dar ao corpo os tijolos que ele vai precisar para se reconstruir depois. E o exercício físico, claro, sempre com orientação, melhora a resistência do corpo para aguentar o estresse. Cada passo desses é um investimento direto numa recuperação melhor. E isso aqui mostra uma mudança de mentalidade incrível. Aquela ideia antiga de ficar horas e horas em jejum já era. Hoje, protocolos modernos de recuperação acelerada, como o projeto Acerto aqui no Brasil, mostram exatamente o contrário. A ideia é nutrir o corpo ativamente, permitindo líquidos claros com carboidratos até 2 horinhas antes da cirurgia. O objetivo é simples: chegar para o procedimento com o tanque cheio de energia, e não na reserva. Beleza, paciente preparado, é hora de ir para o centro cirúrgico. Mas aqui, nosso foco não vai ser na técnica da cirurgia em si, e sim nas barreiras de segurança que protegem o paciente o tempo todo. E talvez a ferramenta mais poderosa nisso tudo seja este checklist da Organização Mundial da Saúde. Parece algo tão simples, né? Uma lista de checagem? Mas ele força a equipe a fazer pausas estratégicas para confirmar tudo. É o paciente certo? É o lado certo? O antibiótico foi feito? Essas pausas melhoram a comunicação de um jeito absurdo e, com isso, reduzem drasticamente os erros e as complicações. É simples, mas salva muitas vidas. Os avanços também mudaram onde a cirurgia acontece. A gente ouve muito falar de cirurgia ambulatorial, que é quando a pessoa opera e vai para casa no mesmo dia. E o mais legal é que hoje, procedimentos que antes exigiam dias de hospital, como tirar a vesícula ou corrigir uma hérnia, já podem ser feitos nesse regime. Menos tempo no hospital significa, claro, menos risco de infecção hospitalar. Certo, a cirurgia acabou. E agora? Agora começa um dos processos mais fascinantes e complexos do nosso corpo, a jornada da autocura. É uma verdadeira ciência acontecendo ali na ferida. E a cicatrização não acontece de qualquer jeito. Pensa nela como uma obra. Primeiro vem a fase inflamatória, que é a equipe de limpeza chegando para preparar o terreno. Depois, a fase proliferativa, que é a construção em si. Sobe tecido novo, novos vasos sanguíneos. E, por último, a longa fase de maturação, que é o acabamento. E essa, olha só, pode durar até 1 ano, com o colágeno se reorganizando para deixar a cicatriz cada vez mais forte.
E, claro, toda essa obra precisa de energia e material de construção, certo? É aí que a nutrição pós-operatória se mostra absolutamente crucial. Carboidratos e gorduras fornecem a energia para todo esse trabalho, enquanto as proteínas são, literalmente, os blocos de construção para os tecidos novos. Sem esse combustível, a cicatrização não acontece direito. Mas a gente sabe que às vezes podem acontecer alguns desvios de rota. Então, uma parte essencial da jornada é estar preparado para as complicações e saber como gerenciá-las de forma sistemática. Um sinal de alerta muito comum no pós-operatório é a febre, e para investigá-la, os médicos usam um mnemônico clássico, os 5 Ws do inglês. É um jeito bem lógico de pensar. Cada W aponta para uma causa provável, dependendo de quando a febre aparece. Wind, de vento, lembra o pulmão, logo nos primeiros dias. Water, água, a infecção urinária. Wound, a própria ferida cirúrgica. E walking, de andar, a trombose. É um verdadeiro mapa para investigação. Falando no W de wound, a infecção de sítio cirúrgico é, infelizmente, a infecção hospitalar mais comum em pacientes cirúrgicos. Ela é classificada pela profundidade. Pode ser superficial, só na pele, profunda, quando atinge músculos e tecidos mais internos, ou visceral, que é a mais grave, quando afeta órgãos ou cavidades. Outra complicação bem séria, principalmente em cirurgias na barriga, é a peritonite. É uma inflamação do peritônio, aquela membrana que reveste os órgãos. A mais comum é a secundária, que acontece quando um órgão fura, como um apêndice. Mas também existe a primária, quando a infecção chega pelo sangue, e a terciária, que é uma infecção persistente e mais difícil de tratar. Então, depois de passar por todas essas etapas, desde a consulta até as possíveis complicações, fica a pergunta: para onde essa jornada toda está indo? Como ela está evoluindo? Olha, o futuro é muito promissor. A gente já vê isso com as técnicas minimamente invasivas, a cirurgia robótica. Tudo isso diminui o trauma cirúrgico. E aqueles protocolos de recuperação acelerada que a gente comentou estão otimizando cada etapa do processo. No fim das contas, tudo aponta para uma jornada que a cada dia se torna mais segura, com uma recuperação mais rápida e bem menos dolorosa para o paciente. E isso, com certeza, é uma ótima notícia.